Aplauda mais forte ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Aplauda ao Senhor, glorificando, exaltando a presença daquele que é digno. Aleluias! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. O Senhor Jesus vos abençoe. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, nós vamos ler apenas alguns versículos. Gênesis capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, nós queremos engrandecer o teu nome, queremos, ó Deus, exaltar a tua presença nessa noite. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que tu venhas trazer a nós a revelação da tua palavra, Senhor Deus, para as nossas vidas. Pai, nós não queremos, ó Deus, ouvir aquilo que nós queremos, mas nós necessitamos que o teu Espírito Santo fale conosco, aquilo que está no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós paralisamos toda a força contrária, Senhor Deus, a tua palavra, todo espírito roubador da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós possamos estar totalmente ligados e conectados contigo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra venha, Senhor Deus, trazer em nós, gerar em nós, meu Deus, transformação, meu Deus, mudança, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pois nós necessitamos da tua palavra e necessitamos, Senhor Deus, da tua presença. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero que você abra, continue com a sua Bíblia aberta e vá lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus. E tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundimos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Distarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor e a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Pode se sentar. O título dessa mensagem é Derrubando Torres
e edificando altar. Nós lemos aqui em alguns versículos algo que é muito interessante. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, com o seu caráter e com a sua santidade. E quando Deus havia cumprido esse propósito, a Bíblia diz, que nós lemos, que Deus soprou sobre as narinas do homem e o fez alma vivente. Mas o que faz o homem, o ser humano, ser tão descontente com tudo? Você já parou para pensar? Como que o homem, o ser humano, ele sempre tem uma insatisfação em sempre querer mais. Ou seja, muitas das vezes, aquilo que ele tem não é o suficiente. Ele sempre quer mais. E muitas das vezes, né, essa insatisfação traz para ele uma incomodação. Aqui nós lemos esse texto que esses homens estavam incomodados. E como todo ser humano, ele é insatisfeito. Se está chovendo, ele quer sol. Se está sol, faz tempo que não chove. Não é? Se está chovendo, mas podia ter um ventinho aqui, né? Uma brisa. Ele está sempre insatisfeito. Vou usar um exemplo bem rápido aqui, né? Nada contra, muito pelo contrário, das mulheres. Esses dias eu estava analisando. Quem é loira, quer ser morena. Quem é morena, quer ser loira. Quem tem o cabelo cacheado, quer ter liso. Quem tem liso, quer cachear. Então você vê, a insatisfação muitas vezes já está dentro do ser humano. Mas como eu faço com essa insatisfação para eu canalizar ela para as coisas boas, ou seja, para a vontade de Deus? Esses homens tomaram um caminho muito perigoso. Porque a insatisfação deles fez com que eles saíssem de um propósito. Porque nós lemos aqui claramente, no versículo 1, que eles falavam apenas uma linguagem. Eles tinham o mesmo propósito, ou seja, estavam dentro do propósito de Deus. Mas a insatisfação humana fez com que eles decidissem tomar as suas decisões. E quando nós, humanos, começamos a construir torres na nossa vida, nós passamos a agir exatamente assim. Primeira coisa que eles fizeram aqui, se você observar, no versículo 2, eles se reuniram e tomaram a decisão de construir uma cidade e uma torre, sem consultar a Deus. E nós vamos ver aqui alguns textos que o que aqueles homens precisavam não era edificar, construir cidades e torres, mas eles tinham que edificar altar ao Senhor. E quando eu construo torre, eu estou deixando bem claro para Deus que eu quero ser independente. De que eu não quero fazer da maneira de Deus. Ou seja, eu não quero cumprir a vontade de Deus. Esses homens estavam deixando bem claro para Deus. Você vê aqui que no texto, no versículo 7, que Deus olhou e disse assim, vamos descer e vamos ver o que eles estão fazendo, porque se eles começou assim, eles não vão ter limites. Eles vão longe. E esses homens, a intenção dele era tomar decisão sem consultar a Deus. Buscavam
o seu coração não estava buscando a Deus, seu coração buscava reconhecimento. Vamos fazer uma cidade, uma torre, para nós ficarmos, algumas Bíblias, tem uma tradução que diz para ficarmos famosos. Ou seja, conhecidos. E quando eles mostram, quando Deus ali mostra que eles iam se tornar um povo sem limites, eles estavam ali mostrando uma certa rebelião contra Deus. De fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Quando nós passamos a pensar e a tomar decisões sem consultar a Deus, nós estamos saindo do propósito de Deus, estamos partindo para um caminho de independência que vai gerar destruição. Porque ninguém consegue ser independente de Deus, por mais que ele tente. E quando eles começam no versículo 3, diz bem claro assim, na parte B, que eles se reuniram e substituíram aqueles utensílios que eram para construir um altar, construir uma torre. Olha o que eles dizem. Os tijolos vão nos servir de pedra. Se você for olhar na Bíblia, os altares eram feitos de pedra, rochas. E quando eu substituo a rocha por outras coisas, o final dele é destruição. Não tem outro caminho. Quando eu faço substituições, eu estou dizendo o que a Bíblia me fala, que eu chamo o certo de errado e o errado de certo. Eu começo num caminho de destruição. Eu começo a substituir a oração, a leitura da palavra, a devocional, por outras coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que eu tenho que buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas me serão acrescentadas. Ou seja, aquilo que Deus vê em mim que é necessário, Ele me acrescenta. Mas se eu inverter essa ordem, eu vou buscar construir, como esses homens, torres e as outras coisas, que é o essencial, o primordial, eu começo a olhar como algo secundário. Que é a palavra, que é a comunhão com Deus, que é a devocional, que é jejum, que é tudo aquilo que me aproxima de Deus. Altar aproxima o homem de Deus. Torre afasta o homem de Deus. Não sei se você já viu algumas torres, né? Quando se constroem torres, elas vão, como aqueles homens, a intenção é cada vez mais alto, né? E as torres, elas são fechadas para você viver o seu próprio mundo, suas próprias ideias, suas próprias axiologias. Porque aí você está fechado para qualquer mudança. Mas quando você constrói, quando você edifica altar, para começar, você morre. Porque o altar é lugar de sacrifício, de morte. Então, olha o que esses homens tinham dentro de si. Quando eu sou tentada a construir torres, eu começo a endurecer o meu coração para a palavra de Deus, para conselhos, para líderes. Tudo que meu líder faz eu contesto. Não, mas não é assim. Não, você não sabe. Eu começo a endurecer o meu coração e tentar justificar a minha atitude. E muitas das vezes eu quero usar a própria Bíblia para justificar e para me dar respaldo.
Toma cuidado, esse é um sinal de torre na minha vida. Quando eu quero chegar mais alto, não estou dizendo mais alto de Deus, muitas vezes mais alto de qualquer coisa, né? A Jamile pregou aqui na sexta-feira sobre isso. Eu quero um reconhecimento. Eu quero que as pessoas me valorizem ou valorizem o meu dom. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o dom e se esquecem do caráter, que é o mais essencial. Eu quero ser reconhecida, mas quando por exemplo, você já parou para pensar, né? Eu vou usar vou só destacar aqui um exemplo. Dentro da obra de Deus, muitas vezes, o que mais atrai são posições que estão à frente, né? Liderança. Mas você já viu alguém disputar para ser líder da limpeza? Sim ou não? Você já viu alguém disputar para liderar a parte elétrica da igreja? Por quê? Porque não aparece. Se eu perguntar para alguns aqui quem faz a limpeza, poucos vão saber. Alguns sim, né? Que estão às vezes sempre aqui, mas poucos não sabem. Poucos sabem quem faz a parte elétrica, a manutenção. Por quê? Porque é um local, uma posição que não tem destaque. Sim ou não? Mas, quando eu começo a construir essas torres na minha vida, eu começo a atrair a confusão, como esses homens. Deus olhou para eles e falou assim: esse povo vai longe, que esse coração desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou causar confusão no meio deles, que eles param o que eles estão fazendo. E aí, eles começaram a atrair, ao invés da presença de Deus, o juízo de Deus. E maldição sobre eles. Quando eu construo torre, eu atraio para a minha vida maldição. Mas, quando eu construo altar, eu atraio para a minha vida. Para começar, o altar é uma construção divina. Torre é uma construção humana. O altar, ele atrai quebrantamento, atrai a presença de Deus, comunhão com Deus. O altar é um lugar de renúncia, altar é lugar de morte, altar é lugar de entrega, altar é eu desistir de mim mesmo. E só querer fazer a vontade de Deus. O altar, ele atrai um aroma agradável. Mas a torre é esforço humano. Eu atraio, como atraíram aqui, cheiro desagradável diante de Deus. Sabe, eu comecei a pesquisar algumas torres conhecidas até por nós. E eu comecei a comparar isso com o altar. Olha como que muitas coisas lá fora se coincidem com a Bíblia, aliás, a Bíblia mostra e se confirma lá fora. Duas torres que nós conhecemos muito, talvez os adolescentes, os jovens na escola, e até mesmo nós, né, vimos muito em cartão postal. Né? A Torre de Pisa, que fica na Itália, e a Torre Eiffel, que fica na França. Duas torres que foram construídas. Se você observar a Torre de Pisa, ela não é meio tortinha? Por que ela é torta daquele jeito? Porque o solo em que foi construído era desapropriado. Não era apropriado para construir.
E muitas vezes nós tomamos decisões e construímos torres em lugares que é para ser construído altares. A Bíblia nos mostra em Lucas, no capítulo 6, no versículo 48, abra sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 6. Versículo 48 em diante nos mostra dois tipos de construções: a torre e o altar. Versículo 48 diz assim, versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando eu construo a minha vida em cima de torres, a destruição é certa. Mas quando eu construo em cima da rocha de altar, eu posso passar o que for. Como a palavra de Deus nos mostra aqui, não serei abalada, porque foi bem construída. Isaías capítulo 2, versículo 12. Diz assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda torre muralha firme. Fala de orgulho. Quando eu deixo isso entrar no meu coração, eu não ouço a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 1. Versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Anaquins. Torres de medo, torres de murmuração, torres de descrença. Vai atrair destruição. Jeremias capítulo 51, versículo 53. Olha as consequências, e quando eu levanto sobre a minha vida torres. Versículo 53, 51, 53. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto da sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-ão tumulto da sua voz.
Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, e os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus que dá paga, certamente lhe retribuirá. Todas as vezes que eu levanto torres, eu gero para a minha vida maldição, destruição. Todas as vezes, mulher, que você toma a decisão sem consultar o seu marido, sem consultar a Deus, você está trazendo para você um mal terrível e que não é visível. Na maioria das vezes não é visível. Todas as vezes que eu tomo decisões precipitadas sem consultar a Deus, como esses homens. Tinha algum problema deles construírem essa torre? Fazer essa construção? Não, desde que Deus tivesse dado permissão. Eu vou construir uma cidade, vou construir uma torre. A cidade para proteção, a torre para eu ser quase um Deus, para eu chegar até os céus. Nós lemos na Bíblia uma pessoa como Caim, que construiu uma cidade. Mas olha as circunstâncias com que esse homem constrói essa cidade. Vindo de um assassinato, vindo de uma rebelião contra Deus, contra os seus pais. E não se ouve mais falar dele. Quando as pessoas constroem altares, você mais ouve se falar dela. Vamos ver aonde se fala de pessoas que edificaram aí altares, e o que Deus fez em suas vidas. Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Um homem que soube agir com sabedoria, edificando altar a Deus. Não buscava reconhecimento, mas negava-se a si mesmo. Capítulo 8, versículo 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Quando você constrói altar, Deus dá livramento para toda a sua geração. Noé sai da arca e vai adorar a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecia. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 22, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Abraão ofertando aquilo que ele tinha de mais precioso. Mostrando para Deus que por mais que ele precisasse de Isaque, mas ele dependia totalmente de Deus. Por mais que você precisa das outras coisas, mas você precisa depender totalmente de Deus.
Um altar é lugar de dependência. Gênesis 26, 35. Perdão, Gênesis não, 1 Samuel. 1 Samuel 14, 35. Uma pessoa muito conhecida, né, nas nossas leituras. Versículo 35 diz assim: edificou Saul um altar ao Senhor. Esse foi o primeiro altar que ele edificou. Não precisa nem falar sobre Saul, que começou bem, mas terminou mal. Começou edificando um altar e terminou construindo torre para si próprio. 1 Samuel, nós lemos aqui, Saul estava vindo de uma grande batalha. E quando você vem de uma guerra, a primeira coisa que você tem que fazer é edificar altar. Quando você vem de uma aflição, você tem que edificar altar. Jacó estava vindo de uma aflição tão grande, uma angústia tão grande, que estava com medo do seu irmão matar ele por conta do que ele fez. E ele vai e edifica um altar. A quem? O que você tem edificado? A sua angústia. Nós cantamos sempre um cântico que diz: na minha angústia clamei ao Senhor. A quem você tem clamado? Você tem edificado altar ou torre? Primeira Reis, capítulo 18. Versículo 32. Se o seu altar nesta noite precisa de restauração, essa noite é uma oportunidade que Deus está nos dando para restaurar o seu altar. Capítulo 18, versículo 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Se você quer andar com Deus, se você deseja a vontade de Deus, você precisa edificar altar. No momento em que mais Ana, que nós conhecemos tanto, precisou, estava tão angustiada, tão amargurada, de tanto Penina ficar perturbando aquela mulher, ela não foi construir torre, ela foi para o altar. Mesmo aqueles que eram para estar incentivando ela, estavam criticando ela, como Eli. O que você está fazendo aqui uma hora dessa bêbada? Eu não estou bêbada, minha alma está amargurada. Eu vim aqui derramar o meu coração diante de Deus. Agora, como que eu vou construir um altar? Primeiro passo, eu tenho que conhecer mais o dono do altar. Isso fala de dependência. Eu preciso depender de Deus para tudo.
Segundo passo, eu preciso escolher aonde eu vou edificar o meu altar. O seu coração. Como está o seu coração? Se o seu coração está cheio de tudo, menos da presença de Deus, hoje é dia de você encher o seu coração e entregar ao Senhor. Construir as bases do seu altar tem que ser a rocha, tem que ser a palavra, tem que ser Jesus. Não tem outro caminho, não tem um genérico. Eu tenho que buscar a palavra de Deus, porque Deus, ele não quebra princípios. Nós quebramos, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então ele não vai mudar, ele não vai quebrar princípios porque eu quero. Porque eu acho que Deus tem que quebrar. Deus não vai fazer isso. E às vezes nós conhecemos a palavra de Deus e começamos a agir assim. Eu costumo falar muito para as mulheres, né? Quando nós nos reunimos, e algumas no discipulado, que aquele que nasceu de novo, ele não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio, direito de escolha, é para aquele que não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo entende que Jesus é o seu dono, eu não vou decidir se eu vou fazer o que Deus está me mandando. Eu vou fazer e ponto final. Eu não vou justificar, mas Deus. Eu não vou ficar como Moisés, né? Ah, mas Deus. Não, eu vou fazer e ponto. Porque quem manda em mim é Deus. Quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor, a palavra Senhor significa dono. Eu estou dizendo que Jesus é meu dono. Há 23 anos atrás, eu entreguei minha vida para Jesus e disse: o Senhor é meu dono. Faça o que o Senhor quiser para mim. Manda para lá, manda para cá, manda para qualquer lugar. Onde o Senhor quiser, eu vou. Que eu estou para obedecer, porque Ele é o meu dono. Quarto, não substitua nada. Não troque uma leitura bíblica, um texto bíblico, uma história bíblica por um filme. Porque o filme está resumido e eu não preciso ler. Eu vou assistir o filme de Moisés. Assim eu não vou precisar ler o livro de Êxodo, Deuteronômio. Já está resumido. Não substitua. Pegue o que é puro, sem mistura. A palavra. Quando você faz isso, você está renunciando à sua vontade. Está dedicando tempo para o Senhor. Quinto, decida o propósito. Buscar a Deus em primeiro lugar. E o restante? O restante Deus vai acrescentar quando eu precisar. Mas se for para me tirar da presença de Deus, é melhor Deus não dar. Busque o suficiente. Você já viu algumas pessoas que ela busca de Deus. Quando Deus dá, a bênção se torna maldição. Não porque Deus fez. Mas ela tornou a bênção em maldição. Aí ela começa a viver para aquilo. A pessoa está desempregada e aí ela pede um trabalho para Deus. Senhor, me dá um trabalho. Senhor. Aí Deus abre uma porta para ela. A primeira coisa que ela faz, qual é? Abandonar Deus. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer o sustento, eu preciso. E Deus vai indo para o final da fila. Se esquece de Deus. Eu troco, inverto os valores. Deus em primeiro lugar, mas eu inverto. E quando eu faço isso, eu estou construindo
torre. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu começo a edificar altar, e daqui a pouco eu sou tentada a construir torre. Ah, não tá bom assim não, vou fazer assim. Eu começo a tomar atitudes, tomar decisões, sem perguntar para Deus, se Deus me autoriza, se é essa a vontade de Deus. Eu fico impressionada quando as pessoas me falam, Deus me respondeu. Aí eu fico assim, nossa, mas é anos que eu oro por uma coisa, Deus não respondeu. E a pessoa faz, tu filho, levantou, Deus respondeu. É tão rápido. E aí quando você pergunta para a pessoa, mas que palavra que Deus te deu? Que você confirma isso. Aí ela fala, não sei. Ué, Deus não falou? Então quem falou? Foi Deus ou foi o eu? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O último passo para eu construir um altar é algo tão simples. Entregar-me totalmente a Deus. Isso fala de rendição. Você se render a Deus, se render à vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a sua. Mesmo que você queira outras coisas, e Deus está dizendo para você, não. Você se rende à vontade de Deus e faz a vontade de Deus. A única maneira de você construir um altar é morrendo. Há um cântico do Diante do Trono que fala muito sobre isso, sobre o altar. Lugar de morte, lugar de renúncia, lugar de se entregar. Se você for ler na Bíblia, quando se fala de altar, levava-se lá para ser sacrificado os animais. E quando se sacrificava, chegava para o Senhor como um cheiro agradável. Deus se agradava daquilo. Assim como Deus se agradou de Ana. Que ela foi embora e Deus se agradou daquela oração. O que Deus requer de nós é vida de altar, vida de dependência, vida de renúncia, vida de morte. Muitas coisas não dão certo na nossa vida porque nós construímos torres. E não altar. Não conhecemos a palavra de Deus, não vivemos a palavra de Deus e pior, não praticamos a palavra de Deus. E o que é que eu preciso fazer para o meu altar se restaurar? Ser restaurado. Abre a sua Bíblia para nós terminarmos. Em Apocalipse, no capítulo 2. Sabe quando que eu vou detectar que eu estou construindo torre e não altar? Apocalipse 2. Fica de pé. Apocalipse 2. Versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, volte à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas.
hoje é dia de fazer escolhas. Altar ou torre? O que você vai escolher nessa noite? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ouvia muito isso e eu não entendia isso. Até hoje eu não entendo. As pessoas falavam muito, sabe? Você vinha para conhecer a palavra de Deus, você conhecia o mover do Espírito Santo, participava, se envolvia. Aí tinha um abençoado cristão que vinha e dizia assim: você está vivendo isso agora porque isso é o primeiro amor, logo vai passar. Até hoje eu não entendo isso. Porque se passar, acontece o que a Bíblia diz aqui: você está morto espiritualmente. Você suporta a prova, você é perseverante, não desanimou, mas morreu o primeiro amor. Você começa a fazer as coisas automático. Você vem na igreja automático, você ora automático, você cumprimenta o irmão automático, você ouve louvor automático, você canta, dança automático. Já não é mais como nos primeiros dias. Porque pelo menos quando eu me converti, o que eu mais desejava era estar na presença de Deus. Até hoje, graças a Deus. Há 23 anos, continuo desejando estar na presença de Deus. Porque eu entendo que sem a presença de Deus, eu não sou nada. Sem a palavra de Deus, não sou nada. Ninguém vai me dar o melhor se não for Jesus. O mundo não tem nada de bom para oferecer. Jovem, adolescente, homem, mulher, nada que o mundo te ofereça vale a pena. É melhor do que a cruz. Mas essa noite você tem a oportunidade de escolher. Se você veio até aqui edificando, construindo torres na sua vida de independência, de rebelião, de desobediência, Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de começar a edificar altares. Começa lá atrás, aonde você errou, aonde você caiu, e se levante e comece a buscar a Deus. Gere o quebrantamento dentro do seu coração. Buscar-me-eis, a palavra do Senhor diz, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Mas isso depende de você, de mim. De abrir o meu coração, de me lançar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Destrói as torres da minha vida, seja em qual área for. Me ajude, me ensine a construir altares de gratidão, de adoração, de rendição, de dependência. Senhor, eu volto aonde eu caí. Senhor, eu volto aonde eu pratiquei aquele erro, aquele pecado que me levou para a lama. Mas eu quero dizer nessa noite para o Senhor que isso não me satisfaz, de que eu não preciso disso, mas eu preciso da tua presença, porque como o salmista diz: não retires de mim o teu espírito, diz o Senhor, mas torne a me dar a alegria da tua salvação. Torne a me dar, Senhor Deus, a alegria de te adorar, Senhor, a alegria de não querer mais sair da tua presença, de buscar a tua presença, de buscar a tua face, de me encher do teu espírito, Senhor.
Pois eu sei, meu Deus, como o salmista diz, que o Senhor vai mudar a minha sorte. O Senhor vai mudar o meu lamento em festa. Tu vai me cingir de alegria nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. E nós queremos, ó Deus, edificar altares ao Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, edificar, Senhor Deus, altares de adoração. Meu Deus, destrói toda torre. Destrói toda torre de altivez, toda torre de orgulho, toda torre, Senhor Deus, de dependência. E começa, Senhor Deus, a edificar altar. Altar de gratidão. Altar, Senhor Deus, de morte. De não viver mais para nós mesmos, mas fazer a Tua vontade, ainda que não seja nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, nós decidimos que nós queremos altares, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Continue a buscar a presença de Deus nessa noite. Abrindo o seu coração. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, meu coração, Senhor. Desperta-me hoje com minha canção. Despertarei ao amanhecer. És o Rei do meu coração, que tua glória brilhe em mim. Exaltado seja o Senhor, te adorarei. Vem e sopra em mim, vem e sopra em mim, Espírito de Deus, enche meu coração. Vem e sopra em mim, vem e sopra em mim, Espírito de Deus, dá-me teu doce amor. Desperta o meu coração, Senhor. Desperta-me hoje com minha canção. Despertarei ao amanhecer. És o Rei do meu coração, que tua glória brilhe em mim. Exaltado seja o Senhor, te adorarei. Vem e sopra em mim, vem e sopra em mim, Espírito de Deus, enche meu coração. Vem e sopra em mim, vem e sopra em mim, Espírito de Deus, dá-me teu doce amor.
sopra vida, sopra fôlego de vida, sopra vida, sopra fôlego de vida, sopra vida, sopra fôlego de vida. Vem e sopra em mim, vem e sopra em mim, Espírito de Deus, enche meu coração. Vem e sopra em mim,